E aí pessoal, tudo bem? Chegamos a uma aula interessante sobre sonhos, tá? Como nós sonhamos, se nós sonhamos individualmente, coletivamente. Uma aula inspirada num tema da URGS que pergunta exatamente isso: se os sonhos influenciam ou como influenciam os indivíduos e a partir deles a sociedade. E não é uma analogia, não é uma relação assim tão difícil de fazer. Primeiro eu queria comentar que o nome dessa aula assim, foi inspirado de duas formas diferentes, né? Primeiro, esse nome em inglês, né? We have a dream, como uma pergunta, é claramente uma referência à magnífica frase e discurso do Martin Luther King, que nós já mencionamos numa outra aula, né? I have a dream. Só que nesse caso é uma afirmação. Aqui a gente está perguntando se a gente tem um sonho coletivo ou não. E o subtítulo, e vocês estão vendo que a análise que eu vou fazer já naturalmente vai ser num contraponto, contrário aí do nosso querido pastor, do Martin Luther King. Existe também a bela pintura do Goya, que é o sono da razão produz monstros. E eu acho que às vezes os nossos sonhos coletivos eles são interrompidos, talvez até mesmo abortados, destruídos por sonhos individuais bastante negativos. Então o que nós vamos ver nessa aula é isso. Existem sonhos que veem a humanidade como um todo, o indivíduo se vê na humanidade, se vê no grupo, se vê na coletividade, e ações que não, ações que são projeções bastante individualistas, egoístas, e assim a humanidade sonha desde sempre. Então vamos ver, né, o que o Martin Luther King e o Goya têm a nos dizer. Primeiro eu queria te dizer que tem uma biografia básica, né, que seja em redação ou em aulas, a gente sempre tem que passar por elas, mencionar, não vou me aprofundar, porque essa aula não é exclusivamente de redação, né, que são os textos do Freud, a interpretação dos sonhos, né. O primeiro cara que deu esse passo em direção à análise dos sonhos mais formalmente, tentou colocar os sonhos nas universidades, na academia, como uma forma de estudo sério acadêmico, que hoje nós sabemos é extremamente respeitado. E o seu descendente profissional, o Jung, né, também com um livro do mesmo patamar. Uma dica só, assim, que não cabe estender nessa aula, mas eu gosto muito, né? Eu acho que na interpretação de sonhos vale a pena ressaltar a análise que o Freud faz do mito da lei de Godiva, correto? Fica a dica aí, coloca lá no Google que tu vai te divertir bastante. Primeiro eu vou mencionar algumas situações de livros que são baseados em sonhos ou que são realidades bastante lúdicas. Vocês lembram dessa expressão, né? Lúdicas é relativo ao sonho ou à diversão, ao onírico, né? Onírico é exclusivamente aquilo que é relativo a sonho. Eu sugiro muito as distopias mais conhecidas, né? O 1984 do George Orwell, o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, que todo mundo conhece, né? Que é o negócio de queimar livros, né? Veja que interessante da distopia do Fahrenheit 451 é que justamente os livros, que são uma das maiores fontes de utopias e sonhos, eram queimados, né? Para que a gente tivesse um sonho, digamos, coletivo, uma realidade bastante restrita, né? E para mim o melhor deles, embora um dos mais antigos, mas também um dos mais geniais, que é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né? Que é também uma distopia, mas uma distopia lá da década de 30 e de 40, com uma atualidade incrível, né? Seja pela questão da uniformidade do comportamento, e seja pela questão da recorrência a drogas. Quem leu o Admirável vai lembrar, né? O Soma, aquela droga que fazia as pessoas viajarem, né? E seja por essa coisa da homogeneidade. Eu acho que o Admirável Mundo Novo, não vou dar mais spoilers assim, né? É uma realidade sonhada para que todo mundo seja igual, funcional, para que todo mundo esteja, vocês lembram, né, do Matrix, exatamente que nem no Matrix, para que todo mundo esteja no mesmo plano funcional para a sociedade, para que as individualidades não existam. E esses sonhos, como nós vamos ver no final dessa aula, eu acho que eles permanecem. Talvez seja uma das maiores referências, né? Porém, eu acho que talvez a mais relevante situação de sonhos seja a primeira frase do livro do Kafka, da Metamorfose, talvez uma das mais famosas frases da literatura. Vocês lembram como é que ela é? Incrivelmente, a Metamorfose do Kafka começa com uma frasinha que é: certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso
que a gente interpreta como uma barata, né? Muitas vezes os livros trazem na capa uma barata. E tu vê que eu acho interessante essa frase, né? Ao despertar de sonhos intranquilos, a gente não tem certeza que ele despertou do sonho. O tempo inteiro a gente não sabe se é verdade ou se é apenas um sonho. Clássico, né? Talvez a Metamorfose seja um dos mais relevantes livros sobre sonhos já escritos. Bom, e sobre filmes, tu deve lembrar mais do que eu, assim, porque é uma enormidade assim, de possibilidades. Os mais recentes, tipo Jogos Vorazes, e também a refilmagem de Mad Max. Cara, se tu vai ver Mad Max, essa versão é legal, mas vê o original. O original acho que tem mais condimento maior assim de distopia, né? E entre os mais antigos, eu acho que tem dois imprescindíveis. Um filme incrível, né? Que passou as últimas 3 ou 4 décadas sem ser esquecido, que é a Laranja Mecânica, que tem um centro assim da distopia ligado ao adolescente, correto? É violento nos padrões dos anos 70. Hoje é uma brincadeira, né? Hoje tem cenas que tu vê até em comerciais. E para mim a melhor das distopias que foi recentemente reavivada, que é Blade Runner, correto? Teve uma continuidade recente, inclusive com o ator que fez a primeira versão, Harrison Ford. Não são 2 versões, são uma continuidade, né? E baseado também num livro do Philip Roth, cujo título é Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, correto? Uma distopia sensacional. O Blade Runner gerou uma série também do Netflix, que é Carbono Alterado, correto? E interessante, agora, por que eu estou mencionando esses filmes todos, tá? Porque você está ligado que são distopias, mas cujo fundamento é estar mostrando realidades, ficções, sonhos que estão acontecendo simultaneamente. Né? No caso das distopias como Jogos Vorazes, por exemplo, a espetacularização da morte. Né? O nome até te diz, né, Jogos Vorazes, correto? Como a gente vê, por exemplo, no esporte, como a gente vê, por exemplo, no cotidiano. Né? Então, na realidade, o fundamento da distopia é esse. Mostrar a realidade como ela está acontecendo agora, mas com um contorno que te encante, que te desperte o interesse, como o despertar do sonho do Kafka. Então a gente vai analisar os sonhos com 3 perspectivas, tá? Uma perspectiva, digamos assim, ó, clássica, de sonhos que sonhados ou por indivíduos ou por comunidades se opõem. Seria aquele raciocínio que a gente usa para redação e para análise mesmo argumentativa, no estilo do contraponto. Tá? Nós vamos analisar também sonhos que são, digamos, complementares. Uma visão bem interessante, né? Aquele sonho que o indivíduo sonhou e que a comunidade abraçou e realizou. Que é, digamos assim, a gente chama essa técnica de raciocínio, presta atenção, seja para aula, para redação, de contraponto includente. É quando eu concordo com 2 pontos de vista, seja o sonho do indivíduo interessante, seja essa realização que a comunidade conseguiu fazer também. E eu vou fazer naturalmente, né, a refutação dos sonhos, tipo assim, sonhos que sejam indivíduos, sejam comunidade sonharam e que não são legais, que a gente não vai concordar com eles, correto? Como é que seria, pessoal? E aí eu vou voltar para o início da aula, né? Eu quero começar com sonhos que a humanidade teve, correto? Que abarcaram, digamos assim, a humanidade, e sonhos que são mais individualistas, sonhos que são mais centrados no indivíduo, na vontade do indivíduo. Que tu pode dizer de uma forma, né? Sonhos includentes, sonhos excludentes. Uma das maiores realizações assim, oníricas que eu vejo que tem caráter social é desse cidadão aí, né, do Nelson Mandela, que vem de um contexto oprimido, todo mundo lembra, né? A África do Sul viveu boa parte, quase a maioria, quase a totalidade da vida do Mandela, um sistema de apartheid. E dentro daquela apartheid, esse senhor aí de origem Zulu pensou na libertação dos negros. Mas assim, quando nós pensamos no sonho do Mandela, o que eu acho que é interessante? O Mandela não pensou exclusivamente na liberação dos negros. Claro que nós estamos vendo pelo ponto de vista dele por ser negro, mas na realidade ele pensou numa África integrada. O Mandela nunca tirou da sua visão a perspectiva dos brancos. Nunca houve no discurso Mandela, houve. A gente sabe que o Mandela mais jovem, que teve até treinamento de guerrilha nos países vizinhos à África do Sul, justamente no período dessa libertação de vários países, a gente sabe que ele teve uma índole violenta no início. Mas o Mandela político não. O Mandela sempre foi o cara que viu a África como um país de
maioria branca, mas não de supremacia, maioria negra, perdão, mas não de supremacia negra. Sempre entendeu que a liberação dos negros dependia da incorporação dos brancos também. Então aí tu vê um sonho da coletividade. E se vocês lembram de um outro filme que nós já mencionamos aqui, que fala sobre a vida do Mandela, aquele filme que abarca a Copa do Mundo de rugby na África do Sul, filme sensacional, né, do Clint Eastwood. Tu vê claramente esse instinto coletivo. E por que nós chamamos isso de sonho? Né? Cara, vou te dizer, né, se tu fosse negro na África do Sul na década de 40 e pensasse na liberdade, cara, tu tá sonhando, né? Tá sonhando completamente. Dentro das favelas, hoje podemos dizer assim, embora o termo na época não acontecesse, dentro das favelas, dos guetos que viviam os negros, se imaginar com liberdade, era um sonhador incrível. Era praticamente um louco. Mas esse cara fez, aguentou 28 anos de cadeia preso para suportar, se negou a fugir da África do Sul para assumir o seu papel de presidente e incorporar as duas camadas sociais. Isso eu acho um sonho incrível, assim, né? A gente tem até uma palestra específica que a gente vai falar só sobre Mandela, e eu digo que Mandela é o último cara que foi um estadista efetivamente do nosso tempo. Talvez tenha sido o único que tu pegou, ainda historicamente mais recente, ele não era a tua época, claro, né? Mas quando ele morreu, tu ainda estava vivo, tu teve chance de conviver com ele historicamente. Talvez tenha sido a última pessoa que se dedicou exclusivamente a sua vida para conseguir com que o seu país fosse unificado e não conseguir exatamente uma supremacia negra. E eu fico pensando assim, sabe, já que a gente está falando sobre sonhos, tu já imaginou os dois lados das coisas? O que sonhavam os negros sul-africanos nesses guetos aí? Como é que é dormir todo dia, porque todo dia era assim, né? E acordar numa favela sitiada pelo exército branco. Né? E a recíproca é verdadeira. Né? Assim que Mandela foi eleito, quando as eleições voltaram a ser democráticas na África do Sul, o que sonhavam os brancos que imaginavam uma supremacia negra que talvez os atacasse? Assim funciona a humanidade, né? Com os sonhos do cotidiano que são definidos pelo nosso dia a dia, pelas ameaças ou pelos desafios ou pelos benefícios que a gente tem cotidianamente. Esse é um ponto de vista, né? Um ponto de vista contrário, agora completamente contrário, né? É aquele sonho que vem da individualidade. Os caras gostam muito em redação de contrapor, por exemplo, a visão includente do Mandela e a visão completamente excludente do Adolf. Todo mundo lembra do Adolf, do Hitler. Fico até com pena do Mandela, né? Ele aparecer na mesma redação com Hitler, acho que o negão se vira assim numa sepultura, tu entendeu? Mas eu acho que são duas dimensões significativas, né? Claro que a dimensão do Hitler é mais global, mas a dimensão do Mandela, se vocês não acompanharam, também foi global, né? Todo mundo apoiou a liberação do Mandela e também a liberação da África do Sul e o final do Apartheid. Qual era o sonho do Hitler ao contrário do Mandela? Tá aí essa figura do Hitler, né? Sempre ele antipática, né? Que bigodinho bem nojento. Sempre a ideia foi da supremacia branca, não é verdade? Sempre foi a ideia de um Reich, um terceiro Reich que duraria 1000 anos, né? E isso contaria, essa supremacia branca, essa limpeza étnica, com o extermínio, com a destruição das minorias. Sejam elas, a gente sempre esquece que além dos judeus, também havia os ciganos, também havia os negros, também havia qualquer coisa que não fosse ariana pela frente que deveria necessariamente ser destruída, correto? Hoje houve alguns percalços, né, alguns percalços super interessantes, como por exemplo as Olimpíadas realizadas na Alemanha, em que muitos negros mostraram que a supremacia branca não era bem assim. E eu me questiono de novo, assim, nessa primeira análise, né? Como é que eram, pessoal, os sonhos dessas pessoas durante o período do Hitler? Numa conversa com um ex-colega nosso, um dos caras mais legais que eu já conheci na atividade também, amigo do Fábio, Fábio Catani, o Kotek, vocês que já ouviram falar desse cara, professor de história, ele me falava muito de leituras que ele fez sobre como a população alemã, porque a gente fica centrado no Hitler, a gente fica centrado naquele cara nazista uniformizado, não é verdade? Um militar. Mas todo mundo sabe que o nazismo só existiu porque a população alemã apoiou, não é verdade? E eu fico pensando assim, como é que o pobre alemão, sequelado socialmente, sonhava com essa supremacia branca? O que passava para a cabeça desse cara que apoiava, perseguia e denunciava judeus
todo dia dormia e pensava nessa Alemanha melhor, uma Alemanha melhor com o custo do extermínio. Né? E aí sempre é verdadeiro. Não sei, talvez a maioria dos alemães tenha apoiado, mas e os alemães que não apoiaram? Não é? O que sonhavam os alemães que tinham a noção de justiça assim, na razão e no coração? O que imaginavam todas as noites quando iam dormir esses alemães e pensavam assim, o que nós estamos fazendo? Como é que nós vamos pagar por isso depois? Nessa medida, fica uma dica de filme que eu não tinha mencionado antes, porque eu acho que é perfeito agora. Filme que é praticamente uma comédia, dirigido por um diretor neozelandês maluco chamado Jojo Rabbit. Filme sensacional sobre a educação de uma criança durante o período nazista, efetivamente sobre uma educação nazista, sobre a imagem que se criava dos judeus na cabeça dessas crianças. Se alguém já viu, tu vai lembrar. As imagens criadas nos judeus são extremamente oníricas. Os judeus têm caudas, os judeus vivem de uma outra dimensão, os judeus são bruxos. Né? Tu imagina ensinar isso aí para uma criança de 6, 7, 8 anos, como isso devia penetrar na intimidade onírica da criança. Quantos pesadelos essas crianças não deveriam ter com essa categoria, digamos assim, judeus que seria perseguida depois. Jojo Rabbit, não percam. Sensacional. Sugestão do outro grande amigo, né, do Flávio. Flávio botou esse filme na roda. Feita essa análise, então tu entende, né? Como é que é a análise, nesse caso, do contraponto clássico, né? Sonhos que são absolutamente includentes. Mandela, correto? Sonhos que são, e aí o filme está aqui, né? O filme lá da África do Sul, né? Da Copa de Rugby na África do Sul, que já mencionamos em outras aulas. E o contraponto perfeito, Hitler. Outro filme sugerido, Jojo Rabbit, vai te divertir a full. Como é que é, porém, agora o contrário, esse contraponto complementar de análise? Né? Todo mundo lembra, que eu vou ser mais objetivo, porque nós já vimos esse contraponto aí. Todo mundo lembra do discurso Martin Luther King, que já usamos aqui em outra aula, sobre o sonho de um dia ver um presidente negro nos Estados Unidos. Discurso lá da década de 60, logo depois o Martin Luther King foi assassinado. Né? Tu vê que muitas vezes os sonhos também produzem isso, né? A morte, né? O assassinato dos líderes que podem realizar esses sonhos aí. Esse sonho galvanizou N pessoas da comunidade negra americana, né? Tu vai lembrar, por exemplo, do Malcolm X, agora com um seriado sensacional no Netflix. Rosa Parks, vocês lembram? Aquela costureira que se negou a ocupar um assento para negros no transporte coletivo da sua cidade, foi presa, provocou uma paralisação e quase a quebradeira dessas empresas de ônibus, e Muhammad Ali, e finalmente o Obama, que, não sei se vocês lembram, quando ele assumiu no seu discurso de posse, a primeira frase do Obama foi exatamente essa aí: as mudanças chegaram. As mudanças que o Martin Luther King lá dizia. Então, de certa forma, tu vê, no intervalo de quase 50 anos, um sonho de um indivíduo, um sonho que talvez na década de 60 seria um devaneio. Cara, um negro presidente, tu dizer isso na década de 60 nos Estados Unidos, que praticamente vivia um apartheid, seria um devaneio realizado, mas, e é isso que eu acho interessante, e retomado 50 anos depois pela pessoa que atingiu essa situação. Tipo, esse é o elemento de inclusão total nessa redação. São pessoas que estão dizendo, tu sonhou e eu estou aqui para realizar. Essa é uma abordagem complementar, correto? Tipo assim, concordamos com a ideia do Martin Luther King, que foi um herói de um sonho da década de 60, e o cara que o atingiu depois, o Obama, correto? Que bacana, né, quando a gente fica falando sobre histórias que deram certo. Agora vamos falar sobre histórias que não deram certo, ou não estão dando certo. Vamos falar, pessoal, sobre sonhos que são devaneios. Sonhos que efetivamente nós não concordamos. Sonhos que são retrocessos. Tá? E eu acho que esses sonhos, eles são hoje, lamentavelmente, muito associados no Brasil, vamos falar do Brasil agora, a uma falsa noção de liberalismo e de liberdade, correto? Eu acho que muitos dos sonhos que nós vemos no Brasil de hoje, as pessoas imaginam coisas que não são possíveis, não são coerentes, a pretexto de ter uma certa liberdade de expressão. E eu acho que
liberdade de expressão se, como nós mencionamos na redação da semana passada, na aula da semana passada, ela se manifesta das formas mais absurdas. Primeiro, pelo terraplanismo. Tipo assim, a pessoa não pode imaginar que ela tem a liberdade de sonhar com um mundo que não é verdadeiro, que já foi desmentido pela física, pela geografia, pelo bom senso, tu entendeu? Às vezes até me dá vontade que a Terra efetivamente seja plana, para que essa pessoa realize seu sonho de sair caminhando reto e um dia cair da Terra, não é verdade? Isso não pode ser verdadeiro. Esse tipo de sonho, por alguma razão ligada, isso depois numa outra aula nós vamos aprofundar, ligado um pouco ao liberalismo, esse excesso de liberdade em que a pessoa pode dizer qualquer coisa, como se, lembra também da aula de fake news, como se a pós-verdade efetivamente existisse, um sonho possa ser nem aceito e nem compartilhado. Nessa mesma vertente, tu tem o sonho das pessoas que imaginam que a liberdade é não tomar vacina, como se elas não existissem na comunidade, como estar fora da comunidade fosse viável, como se a imunização da comunidade, por exemplo, para o Covid, não fosse necessária. As pessoas imaginam que a liberdade é estar fora da comunidade e num sentido de se opor à comunidade, como se a comunidade fosse um mal para essas pessoas. Nós sabemos que é justamente o contrário. Tá? Nessa mesma vibe, tu tem a questão da gripezinha, não é verdade? Gripezinha que, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, já matou aproximadamente 60 mil pessoas no Brasil. E vai chegar ao dobro, correto? E, finalmente, nós temos um sonho, cara, que é materializado naquela expressão terrível, né? Que eu vi uma vez colada numa parede da URGS, agora recentemente, de que preconceito também é opinião, de que as ideias de retirar os negros das universidades, de que as ideias de que os homossexuais não deveriam estar ali, ou de que as mulheres são menos capazes do que os homens e por isso que elas devem ganhar menos na sociedade, essas ideias que são sonhos que deveriam estar, como diria o Goya, né? Eles vêm dos monstros que já deveriam ter sido apagados pela humanidade. Essas ideias, elas permanecem. Em que pensam essas pessoas quando sonham e tentam dividir essas suas utopias? Nelas e nos seus grupos, não naturalmente na coletividade, não no bem de todos, né? Não numa ideia real de liberdade. Esse é o contraponto excludente. Quando tu vê que aquela ideia sonhada por um indivíduo, né, seja preconceituosa, seja fascista, seja simplesmente sem noção, ela não pode ser abarcada pela comunidade, porque essa comunidade quer efetivamente nos atingir, nos destruir. Na realidade, ela produz um pesadelo, né, onde o Goya explicaria tranquilamente, correto? Esse desejo inconsciente que vem da pessoa, quando a pessoa diz isso, não sei se vocês têm essa sensação, efetivamente é um monstro do que falava o nosso pintor espanhol. Deixa eu fazer um parênteses só nessa aula antes de terminar, que assim, ó, é claro que existem, não entrei nessa área porque nós vamos falar muito sobre isso em outras aulas, né? Existem também os sonhos na questão da arte, né? Falamos lá dos livros e tal, mas muitas vezes quando tu imagina grandes artistas, o próprio Goya, né? Essa é uma vertente legal de trabalhar nessa redação e também de comentar nessa aula, né? Ou poetas, quando eles sentam para escrever, para trabalhar, eu acho uma metáfora incrível do sonho. Eu usei essa frase do Van Gogh na aula de redação e eu acho sensacional, né? Como é que o Van Gogh dizia? Primeiro eu sonho com a minha pintura e depois eu pinto o meu sonho. Cada vez que tu vê um artista numa tela em branco ou um poeta, por exemplo, numa folha em branco, eu fico imaginando assim, né? Quanto desejo tem ali, né? Quanta razão tem ali. Se vocês pensarem, nem sempre eles são artistas loucos que nem Van Gogh, sem uma orelha, que produzem coisas tão oníricas, né? Eu estou fazendo acompanhando essa aula, aquela pintura Noite Estrelada do Van Gogh. Às vezes são pessoas que têm muita intenção, têm muita razão, têm muita emoção juntas, né? Pensa naquela carinha do Carlos Drummond de Andrade, todo mundo lembra, aqueles óculos quadrados, aquele cara que poderia ser um tiozão teu, poderia ser um contador qualquer, um cara burocrata. Tu imagina um vulcão de emoções que não aparecia cada vez que ele pegava uma canetinha e olhava uma folha em branco. Isso também é um sonho inclusivo. Aí valeu.